Estão prontos para a palavra? Amém? Eu quero trazer uma palavra profética para você nessa noite. Queremos ativar um tempo profético na sua vida. Queremos ativar precisando de uma oportunidade? Estava procurando uma oportunidade? Estava orando por uma oportunidade? Então hoje o Senhor abre os céus e libera sobre você uma nova oportunidade. Amém? Quero que você acompanhe comigo Malaquias no capítulo 3. Vamos ler, é um texto longo, mas eu queria que você acompanhasse comigo esse texto. Malaquias no capítulo 3. Olha o que tremendo esse texto. É a partir do verso 13. Malaquias 3:13. Malaquias 3:13. Até o 4:13. Isso. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam: que temos falado contra ti? Vocês dizem: é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Sirvo a Deus, vou na igreja, faço tudo, mas não vejo resultados. Por isso, agora, consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prospera o que pratica o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Depois, aqueles que temem o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como um memorial na sua presença, acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. Ouçam isso, querido, esse texto. Havia um grupo de pessoas que estavam murmurando, lamentando, questionando a lealdade e a fidelidade de Deus, dizendo: poxa, nós servimos a Deus, nós frequentamos, nós pregamos, nós ofertamos, nós trabalhamos no reino de Deus, mas parece que aqueles que não temem, parece que aqueles que não servem, parece que aqueles que praticam mal, têm melhores resultados do que nós. Parece que aqueles que não temem ao Senhor, têm mais sucesso, têm mais êxito, as coisas dão mais certo. Você já ouviu alguém falando isso? Você já ouviu alguém com essa lamentação nos lábios? A Bíblia está dizendo que não foi só você, e não foi só você que ouviu. A Bíblia já registra um grupo de pessoas questionando, perguntando, levantando questionamento para o próprio Deus. E aquilo, eles dizem: os que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e reuniu uma turma que temia o Senhor, reuniu uma turma que cria no poder de Deus, que cria na fidelidade de Deus, que cria que Deus não é um Deus de mentira, mas um Deus de verdade. E esses se reuniram e começaram a conversar, e o Senhor ouviu o bate-papo deles, o Senhor ouviu a conversa deles, e o Senhor os ouviu com atenção, e Ele diz: foi escrito um livro com um memorial. Diga: um livro. Deus abriu um livro, estabeleceu um livro como um memorial, um diário, uma agenda, uma caderneta escrita, um livro de relatório. Foi escrito um livro como memorial na sua presença, acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. Querido, se você é alguém que teme ao Senhor, se você é alguém que tem procurado a honrar o Senhor, a palavra do Senhor está dizendo que Deus abriu um livro e tem escrito todos os teus atos. Amém? Se você tem sido cansado, se você tem sido alcançado pelo cansaço de tentar fazer, de tentar ser bom, de tentar alcançar, mas só vê o ímpio, só vê aquele que não pratica, aquele que parece que não crê prosperar, Deus falando: calma aí, eu tenho um registro, e eu sei quem teme, e eu sei quem me honra. Amém? Aleluia. Vamos para o próximo versículo. No dia em que eu agir. Olha que Deus está falando: ei, eu vou me levantar e eu vou agir. Quantos creem que Deus está prestes para agir? Ele está dizendo: eu estou me levantando e eu vou agir, diz o Senhor dos Exércitos. E quando eu agir, e quando o Senhor se levantar, e quando o Senhor abrir os céus sobre você, Ele está dizendo: eles serão o meu tesouro pessoal. Olha o teu irmão ao lado e diga para ele: eita, eu sou o tesouro pessoal do Senhor. Glória a Deus. Quantos creem nisso? Olha o que ele está dizendo: eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Versículo 18.
Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio. Olha o que Deus está falando, eu vou me levantar, e quando eu agir, vai haver diferença entre o que é justo e entre o que é ímpio, entre o que me teme e aquele que não me teme, entre o que me serve e aquele que não me serve. Eu vou fazer diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Versículo 19, 4. Pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha, todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando, ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos, não sobrará raiz e nem galho algum. Versículo 2 diz assim, mas para vocês, quem são esses vocês? Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura, trazendo salvação. A palavra aqui é trazendo salvação em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros que saem do curral. Está meio tristão, meio amarrado, as coisas estão acontecendo, prepara-te para dançar, prepara-te para saltar, porque o Senhor está agindo em seu favor. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sobre as solas dos seus pés, no dia em que eu agir, no dia em que eu me manifestar, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 4, lembre-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Pode ir passando, até o 13. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Aleluia. Queridos, Deus está profetizando através de Malaquias, dizendo, quando eu agir, e eu vou agir, e eu estou dando sinais que a minha manifestação já está à porta, e quando eu agir, eu farei diferença entre o que me serve e o que não me serve. Amém? Quantos aqui servem o Senhor? Então prepara-te, querido, Deus está se levantando para agir na sua vida. Quando você olha algumas coisas, você percebe que tudo tem uma temporada, tudo tem um tempo. Por exemplo, nos Estados Unidos existe a temporada de furacão, tem o tempo dos furacões, não é verdade? E você vê todos se movimentando, todos se protegendo, todos já sabem, eles não são pegos de surpresa, existe a temporada. Então eles já se protegem, eles já sabem o que fazer, eles já sabem se moram ou não moram, se mudam de tal lugar ou não, porque existe uma temporada, existe um tempo. Por exemplo, no Brasil, existe também o tempo das chuvas, ok? Em que sabe que se morar em fundo de vale, ou morar em costa de morros, não é bom. Vem a temporada de chuva, a Defesa Civil já visita todas essas casas e diz, saiam daí, porque chegou a temporada de chuva, para que ninguém seja pego de surpresa. Existe a temporada das secas, existe temporada para tudo, tempo de frio, tempo de calor. E por que nós nos precavemos? Para tomar medidas para cada temporada, para cada época. E sabe o que o Senhor está dizendo? Sabe o que um dia, há uns dias atrás, numa madrugada, eu acordei do sono, perdi totalmente o sono. Sabe como você fica ligado, acordado, e tentando dormir, fazia de tudo para dormir, orava em línguas, lia a Bíblia, cantava, né, ficava contando carneirinho, e o sono não vinha. Poxa, que coisa, mas de repente, querido, entrou uma presença tão gloriosa, e ali eu, quieto, sozinho, na alta madrugada, tentando dormir, o Espírito Santo veio a mim, e ele diz, estou dando início a uma nova temporada na sua vida. E quando eu recebi aquela palavra, eu entendi que não era para mim, não era para o Kelsey em si, mas era para toda a igreja do Senhor. Então eu quero dizer para você, o que o Espírito está ministrando no meu coração, chegou um tempo de oportunidades para você, querido. Ei, está aí, a partir desse dia, a partir desse tempo, prepara-te, não se passará um novo ano, não entrará um novo ano, sem que você tenha uma grande oportunidade na sua vida. Eu estou profetizando, querido, e se eu fosse você, eu começava a receber. A Bíblia diz que aquele que profetiza, profetiza segundo a sua fé. Se você recebe o profeta no caráter de profeta, você recebe o galardão de profeta. Se você crê nos profetas, você prospera. E
existe uma unção profética aqui nessa noite, existe um movimento do Espírito aqui nessa noite. O profeta Amós, ele disse: ninguém fará coisa alguma, nada acontecerá, nada se moverá, sem antes o Senhor anunciar aos profetas. Tudo que Deus tem para fazer, tudo que Deus quer fazer, primeiro Ele ativa o profético, primeiro Ele anuncia nas regiões celestiais, primeiro Ele ativa a unção profética. E se o Senhor está se levantando, Ele incomodou-nos e Ele nos falou através do seu Espírito. Então eu digo: prepara-te, chegou uma nova oportunidade para você. Você que estava olhando o ímpio prosperar, você que estava olhando aquele que a vida torta prosperar, você que estava olhando aquele que não serve a Deus prosperar, você não vai mais reclamar, porque chegou o tempo da tua prosperidade. Se você crê, diga: eu creio, aleluia, aleluia. Uma nova oportunidade está se abrindo para você, para a sua casa, para os seus negócios, amém? Você está olhando para o final do ano, e você olha para o teu passado desse ano, você diz: poxa, que ano ruim, que ano horrível, que ano diferente, mas está aí, a porta da oportunidade se abriu para a igreja do Senhor Jesus, amém? Em Êxodo no capítulo 12, conta-nos de como Deus se moveu com uma oportunidade na vida de Israel. Diz o texto que o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito. O povo estava no Egito, 430 anos de escravidão, 430 anos debaixo de miséria, debaixo de opressão, debaixo de uma vida sem expectativas. Você pode imaginar o que é isso? Uma vida sem destino, uma vida sem olhar, sem ter condições alguma de olhar para frente. E nesses dias veio o Senhor a Moisés e Arão e Ele disse, versículo 2: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui, querida? 430 anos, sem nada para acontecer, sem expectativa. Olhava para frente, não tinha expectativa. Olhava para trás, dava medo de olhar. Não tinha, estava vendo o filho crescer, não tinha expectativa para o filho. E via toda a família, não tinha expectativa para a família. Mas o Senhor veio a ele e disse: esse será o primeiro mês de vocês. Está começando uma nova oportunidade, amém? E você conhece a história, o Espírito Santo vem sobre Moisés e anuncia ao povo para ele se preparar. Por quê? Acabou o tempo da escravidão, acabou o tempo da opressão, acabou o tempo da sequidão, amém? E queridos, o Espírito Santo veio e trouxe novidade. Naquela noite, ouçam o que o Espírito disse para você, foi suficiente uma noite para Deus quebrar 430 anos de escravidão. Uma noite. E eu venho debaixo de unção para dizer que basta somente essa noite para Deus quebrar todo jugo, toda escravidão, toda sequidão, toda amarra, todo desespero, toda falta de avanço na sua vida. Uma noite. Querido, a Bíblia fala do Kairós. Kairós é o tempo de Deus, Kairós é a hora de Deus, Kairós é a temporada de Deus. Existem duas formas de medir o tempo na Bíblia. Tem o tempo Cronos, que é o nosso tempo, o tempo natural, o tempo do homem. Mas existe o Kairós, que é a temporada de Deus, é o tempo que Deus se move. E quando Deus olhou para o Cronos, o tempo do homem dizia 430 anos e nada. O tempo do homem dizia: já faz 20 anos e nada. Já fazem 9 meses e nada. Já fazem 10 anos e nada. Mas o tempo de Deus, o Kairós de Deus diz: esse será o teu primeiro mês. Aleluia! Se você crê, diz: eu creio. Em uma noite, Deus estabeleceu uma nova temporada. Querido, o que crer, aquele que crê vai conseguir grandes resultados na sua vida. Você conhece a história de Israel no Egito? Quando Deus liberou essa palavra, Deus também liberou um tempo para que eles saíssem e batessem na casa dos egípcios, e pedissem tudo para as mulheres egípcias, pedissem tudo para os homens egípcios, e eles começaram a dar o tesouro deles para os filhos de Israel. Numa noite, os escravos de geração após geração, uma noite, a miséria foi substituída pela abundância. Agora ouçam, quando o Espírito Santo disse para Moisés: hoje começa um novo tempo, hoje começa uma nova temporada na vida de vocês, hoje eu estou dando uma oportunidade para vocês. E era para eles irem na casa de todos os egípcios, pedir o tesouro, pedir as riquezas, se apoderar das riquezas.
E Deus já tinha aberto o tempo de oportunidades. Deus já tinha aberto o tempo e já tinha quebrantado o coração dos egípcios. Mas teve algumas pessoas que creram e foram com tamanha ousadia e começaram a bater no máximo de portas que elas podiam. Começaram a invadir o máximo de casas que eles podiam. E aqueles que tinham mais ousadia saíram cheios dos tesouros do Egito. Mas sabia que tinha alguns tímidos? A Bíblia diz que os tímidos não herdam o reino dos céus. A Bíblia diz que há uma limitação para os tímidos. E o que é tímido, pastor? Tímido é aquele que fica com vergonha quando chega perto de uma menina? Não, não é esse tímido, essa timidez emocional. Mas esse também perde a oportunidade, né? Tem lá a meninona bonitona, né? Dando mole para ele, eu tenho vergonha, né? Perdeu a gatona, né? Perdeu a bonitona. Mas a Bíblia diz que a timidez, ela é um limitador que não deixa você se apoderar. A Bíblia diz que naquela noite, os tímidos ficaram envergonhados e diziam, eu não vou lá, tá louco? Eu não vou pedir para aqueles egípcios. Eles não vão fazer nada comigo, vão me escravizar, não vão deixar eu fugir. E aqueles que se envergonharam, aqueles que viveram debaixo de timidez, não alcançaram o que Deus tinha para eles. Mas teve uma geração de ousados, teve um grupo que se levantou com tamanha ousadia e começaram a bater em todas as portas. Sabe por quê? Porque eles entenderam, Deus abriu a temporada de oportunidades para mim. Querido, se você que vende, comece a abrir, bater em todas as portas, porque agora chegou o teu tempo, agora chegou a tua vez. Se você trabalha o teu negócio, comece a bater nas portas, liga para aquele cliente que ele dizia que não ia fechar o contrato com você, chegou um novo mês para você, liga para ele e você vai ver que grandes oportunidades o Senhor está abrindo. Pastor, o meu marido disse que não vem mais, ele me largou, ele me abandonou, ele não quer mais morar comigo, eu já falei 10 vezes, esse é o primeiro mês de vocês, vai atrás dele de novo, e você vai ver que o coração dele mudou, porque chegou um tempo de oportunidades para você. Quantos creem nisso? Amém? Olha para o teu irmão ao lado, diga para ele, eu creio. Querida, a Bíblia fala de Jacó, de Isaac, um filho de Jacó. Isaac num tempo de escassez, Isaac num tempo de sequidão, a Bíblia diz que esse homem começou a plantar, num lugar onde ninguém plantava, num lugar onde ninguém tinha expectativa, num lugar onde ninguém vendia, num tempo em que ninguém comprava de ninguém, num tempo em que ninguém expandia os seus negócios, num tempo em que ninguém sonhava, num tempo em que ninguém empreendia. Isaac chegou num tempo de seca, num tempo onde nada dava certo. A Bíblia diz que ele plantou e ele colheu 100 por 1. Vocês estão aí, igreja? Em tempo de seca. Um dia o Espírito Santo falou comigo, filho, em tempo de seca, em terra de gigante, você pode plantar, e eu garanto que você vai colher 100 por 1. Amém? Queridos, esse é o tempo. Olha, versículo, Gênesis capítulo 26, fala de Isaac, que ele começou a prosperar de tal maneira, da terra dos filisteus, na terra dos gigantes, a unção, a oportunidade que Deus deu para esse homem foi tão grande, que eles responderam, vimos claramente que o Senhor está contigo. Prepara-te, querido, as pessoas vão olhar para você e falar, uau, eu tenho que render-me, o Senhor está contigo. Ninguém faz negócio como você faz, ninguém tem uma família como você tem, ninguém consegue tantas vitórias como você consegue. Quantos creem nisso? Está na hora, querido, Deus está fazendo diferença entre o que serve e o que não serve, entre o que é o ímpio e o justo. Deus está fazendo diferença entre o que teme a Ele, entre aquele que teme a Ele e aquele que não temem. Sabe por quê? Porque eles chegarão e falarão, o Senhor está contigo. Amém? Temporada de oportunidades, é um tempo de novidades que o Senhor tem para a sua vida. Queridos, essa é a boa notícia. A Bíblia fala do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O Novo Testamento temos escrito 4 evangelhos, e você sabe me dizer o que significa evangelho? O que é o evangelho? Boa notícia, e Deus tem uma boa notícia para você. Quando 430 anos, querido, debaixo de jugo, debaixo de tristeza, de repente o Espírito Santo ecoa com uma boa notícia, e eu venho aqui como a voz do Espírito Santo vai trazer uma boa notícia. Chegou o tempo de oportunidade, chegou o tempo de oportunidade. Um dia, querido, Jacó,
Quantos já ouviram falar de Jacó? Jacó tentou por todas as formas ser bem-sucedido. Enganou o irmão, mentiu para o pai, fugiu, tentou casar com uma mulher bonita, tentou de tudo para prosperar. Jacó, tudo que ele podia fazer com seus braços, ele fez para conseguir êxito. Mas sabe onde que começou uma nova temporada na vida dele? Quando ele, em Betel, ele faz um voto com o Senhor. E ele faz, naquela noite em que ele fez um voto com o Senhor, onde ele prometeu que daria todos os seus dízimos ao Senhor, naquela noite, Deus mudou toda a história dele. A Bíblia sempre liga o rompimento de um tempo, o início de um novo tempo, com um sacrifício. A Bíblia, para Israel sair debaixo de jugo de 430 anos, para entrar na sua promessa e viver uma nova temporada, foi necessário um sacrifício. Sem sacrifício parece que não há um rompimento. Sem um derramamento, sem a morte, sem um preço a ser pago, não há o início de um novo tempo. Para Jacó foi assim, para Israel foi assim. E a Bíblia fala que Deus está se levantando para agir. E quando ele se levantar para agir, ele vai fazer a diferença entre o que serve e o que não serve. Amém? Eu quero dizer para você que já tem um sacrifício para você. Jesus já sacrificou por você. Já tem um sacrifício feito. Já tem um rompimento feito. Para que se cumprisse uma palavra profética, para que se cumprisse um tempo profético na vida de Israel, era necessário um sacrifício. As pessoas subiam os montes para sacrificar, as pessoas traziam suas ofertas para sacrificar, as pessoas traziam todo o seu esforço para conseguir um novo tempo. E como Deus te ama, e como a profecia nunca cai por terra, Deus está dizendo, é um tempo novo. E você pergunta, então o que eu tenho que fazer, pastor? Qual é a minha oferta? O quanto eu tenho que dar? Qual é o preço que eu tenho que pagar? Eu quero te dizer para você, tem uma boa notícia. O preço e a oferta já foi feita. Amém? Se o preço e a oferta já foi feita, o que eu tenho que fazer? Você só precisa crer que chegou uma nova oportunidade para você. Amém? Quantos creem nisso? Esse é o tempo, esse é o tempo. Quero ler com você Isaías 54. Eu quero convidar você a se colocar em pé. Quantos estão entendendo essa palavra? Diga assim, nova oportunidade. Vocês não estão muito empolgados, né? Nova oportunidade. Os especialistas em economia, eles têm uma frase para esse ano, dizendo, esse ano é um ano que você tem que esquecer. Esse ano é um ano que tem que passar. Esse é um ano difícil. Os economistas brasileiros falaram, esse ano no Brasil é um ano que foi perdido. E quando você olha para trás, você olha, poxa, que ano lento, que ano difícil. Muitas pessoas estão passando momentos difíceis nos seus negócios. E quando, querido, os teus negócios não vão bem, quando as tuas finanças não vão bem, há uma tendência a essa aflição chegar até no teu casamento e dentro da sua casa. E quando essa aflição entra dentro da sua casa, você também perde a paz no seu lar. E por causa de uma ação econômica, por causa de uma ação maligna em um povo, em uma nação, a igreja muitas vezes está debaixo dessa opressão. Mas eu quero dizer para você que você não precisa mais estar debaixo dessa opressão. Porque Jesus foi o sacrifício para ativar essa palavra profética na sua vida. Querido, chegou um tempo de uma grande oportunidade para você. Eu vejo portas se abrindo, muitas portas se abrindo. A visão que me vem na mente é portas abertas, grandes oportunidades para você. De repente vão bater na tua porta e vão oferecer coisas para você que você vai falar, uau, como que pode? Pessoas serão promovidas, serão feitas propostas de novos empregos, serão feitas propostas de grandes oportunidades para você. Eu estou profetizando, querido. Eu estou falando do que o Senhor estava me mostrando. Eu
Eu estou transferindo isso para a sua vida nessa noite. As coisas que estavam amarradas, você que estava cansado porque tentava e não acontecia, agora você vai tentar e vai acontecer. Amém? Isaías 54, ele diz assim: cante, ó estéril. O que ele está falando nesse texto? Ele está se referindo a um povo como uma mulher, que sempre quis ter filhos, mas o útero dela nunca teve força para gerar. Isaías, ele se levanta para profetizar para uma nação, mas ele pega a figura de uma mulher que estava desprezada, desamparada, uma mulher que o marido a abandonou, uma mulher que o útero não deu vida para ela, uma mulher que a nação olhava e dizia: você está debaixo de maldição, você é terra seca. Isaías pega uma mulher numa situação de tragédia, e ele começa a profetizar para essa mulher. Ele está dizendo: olha, cante, comece a cantar, estéril. Você que estava vivendo em terra seca, você que estava vivendo dias de sequidão, você que estava vivendo dias de escassez, o Espírito Santo vai te dizer: comece a cantar, comece a celebrar. Cante ao estéril. Você que nunca teve um filho, irrompa em canto, grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que daquela que tem marido, diz o Senhor. Vai passando os versículos para mim, por gentileza. Amplie o lugar da tua tenda, estendam-se as cortinas das tuas habitações, não impeça, alonga as tuas cordas, fixa bem as tuas estacas, porque, receba essa palavra, querido, transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá as nações, e fará com que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas. Você está passando por medo, você está olhando o futuro e está com medo, o Espírito te diz: não temas, porque não serás envergonhado. Não te envergonhes, porque não serás humilhado. Antes te esquecerás da vergonha e não te lembrarás mais do opróbrio, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel, o teu Redentor, que é chamado o Deus de toda a terra. Aleluia! Receba essa palavra, querido. Aleluia! Existe uma unção profética aqui. Estamos debaixo de um mover profético. O profeta, ele olha para uma mulher e diz: ei, mulher, se prepare. Ele faz com que numa palavra mude toda a história de uma pessoa. Ela não podia ter filhos, agora prepare, você não vai ter só um filho. Estica a tua tenda, aumenta a tua casa, amplia quartos. Você só tinha 2 quartos com a sua, 2, 3, 4, 5, 6 quartos, porque vai se encher a tua casa, vai transbordar para a direita e vai transbordar para a esquerda. Querido, ele não está falando de uma mulher, ele não está falando de uma família, mas ele está falando de um povo que teme ao Senhor, que tem a Jesus Cristo como seu único sacrifício, que crê que Jesus é aquele que pagou o preço, que foi a oferta aceitável para Deus. Quantos creem nisso? Tempo de nova oportunidade. Amém? Eu profetizo sobre você, queridos. Não chegará 31 de dezembro sem que a tua vida tenha mudado para sempre. Amém? Aquele que estava na cauda, o Senhor te colocará por cabeça. Aquele que estava por baixo será colocado por cima. Aquele que estava fraco será transformado em forte. Aquele que estava doente será sarado. Aquele que não tinha vai ter. Aquele que não possuía possuirá. Aquele que não podia ir agora irá. O Senhor está mudando a tua história. Tempo de oportunidades, temporada de oportunidades, temporada de oportunidades. Diga: eu creio. Receba, queridos, receba. A Bíblia fala de Caleb, um senhor. Caleb é aquele 2 homens, Josué e Caleb, que entraram na terra, viram a promessa de Deus e passaram os anos. 80 anos, Caleb agora estava com 80 anos, 40 anos havia passado. E Caleb diz: eu vou possuir a minha herança. Eu não sei quanto tempo você tem passado por escassez, mas o Espírito renova as tuas forças nessa hora. Não importa se você tem 40, 30, 20, 80, 70 anos. O Senhor está dizendo: chegou o tempo da tua herança. Talvez você tenha caminhado ao lado do Senhor por anos e você ainda não viu a resposta. Você tem caminhado na igreja do Senhor, servido ao Senhor com alegria por anos,
e você está entrando num estado de canseira, querido, o Senhor te diz: chegou o tempo da tua oportunidade. Amém? Amém, queridos? Essa é uma noite de glória. Eu já vejo mudanças, eu já vejo pessoas saindo de um lugar e indo para o outro. Eu já vejo pessoas com um sorriso dizendo: poxa vida, como foi tremenda essa semana, como tem sido tremendo esse final de ano. E nós estamos no último trimestre do ano. O que não aconteceu em 9 meses, acontecerá nesses últimos 3 meses. Amém? Queridos, o Senhor sempre tem nos dado uma palavra. O Senhor sempre tem nos visitado com uma ativação profética. Eu quero dizer para você que isso não é uma palavra, não é uma pregação motivacional, mas é um tempo profético que está sendo ativado na sua vida. Amém? Nós temos profeta nessa casa, nós temos um movimento profético dentro dessa casa, e por isso nunca vai faltar palavra para a tua vida. Alguns casamentos que estavam na beira do divórcio, dizendo: não dá mais, eu já insisti 30, 20, 40 anos com ele, com ela. O Senhor está dizendo: começa um novo tempo na sua vida. Esse é o primeiro mês da história de vocês. Amém? Não é janeiro. Deus chega para Moisés e diz: não é janeiro, não é fevereiro, mas é esse mês, o mês de setembro. Você sabia que Israel, o ano, o calendário deles começam agora em setembro? Eles estão começando o ano por causa dessa promessa. Era o tempo da Páscoa, era o tempo do movimento do Espírito Santo. O calendário deles é diferente, porque a partir do dia que Deus profetizou através de Moisés, eles entenderam que a vida deles começaram no novo tempo. Para muitos o ano começa em 1º de janeiro, para muitos a vida começa depois dos 40, mas para aquele que crê no Senhor, começou hoje uma nova história na sua vida. Começou uma nova história na sua empresa, começou uma nova história no seu casamento, começou uma nova oportunidade, temporada de oportunidade, temporada de oportunidade. Receba grandes negócios, grandes milagres, grandes portas, grandes oportunidades. Está aí, receba, comece a receber. É mais do que uma palavra, é uma unção, é mais do que uma pregação, é uma liberação, é uma ativação sobre a sua vida. Amém? Querido, debaixo de unção profética tudo é possível, tudo é possível. Ouçam, eu vejo portas se abrindo para você, e toda porta que se abre, eu preciso ter ousadia para entrar. Amém? Mas o Espírito está me dizendo que alguns de vocês vão precisar de sabedoria, porque vocês já entraram por portas que se abriram e não se deram bem. O Espírito está me dizendo que o fato de uma porta se abrir para você, Ele vai te dar uma sabedoria para você saber o que fazer dentro dessa porta. Muitas pessoas mudarão a sua vida radicalmente ainda esse ano, e uma unção de sabedoria está vindo acompanhando você. Amém? Querido, se você quer essa ativação sobre a sua vida, se você quer a concretização desse tempo na sua vida, nós queremos fazer um ato profético. Você vai sair do seu lugar e você vem aqui à frente, e nós vamos liberar uma temporada de oportunidades para você. O que não tinha vai ter, o que não podia vai poder, o que não ia vai chegar lá. Então eu quero chamar você, se você crê, vem aqui à frente. E eu quero um ministério aqui comigo. Eu quero um ministério aqui comigo. Novas oportunidades. Uma nova história, uma nova história.